Oi, pessoal. Hoje é quarta-feira, 22 de outubro de 2025, e nosso querido amigo, nosso querido irmão, Matthew Hall, está de volta aqui conosco. Bem-vindo de volta, Matt. Oi, Nima, bom te ver. Por favor, inscreva-se e clique no botão de curtir para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Então, Matt, vamos começar com o que está acontecendo nos Estados Unidos. As últimas notícias são de que o Comitê de Relações Exteriores do Senado dos Estados Unidos aprovou uma iniciativa para designar a Rússia como um estado patrocinador do terrorismo. O que está acontecendo lá? Eles não estão falando apenas sobre a Rússia. Também estão falando sobre a China, apoiando a Rússia. E estão tentando, colocar a China nessa posição também. O que está acontecendo? E como isso vai ajudar os Estados Unidos e a posição que eles estão adotando, se quiserem ajudar a Ucrânia? Na sua opinião, isso realmente vai ajudar a Ucrânia? Não, isso não vai ajudar a Ucrânia. Não vai ajudar ninguém, exceto em suas próprias mentes febris e maníacas. Muito disso vem dessa ideia de maximalismo, de exercer tanta pressão. Isso surge dos esforços feitos durante o primeiro governo Trump, a pressão maximalista sobre o Irã, e dessa crença realmente equivocada e revisionista de que isso foi bem sucedido. E que se não fosse pelo governo Biden, o Irã já teria colapsado, haveria uma mudança de regime lá, etc., straight, etc. Quer dizer, isso é completamente infundado. Primeiro, porque o governo Biden não reduziu as sanções nem qualquer tipo de pressão sobre o Irã. E segundo, porque isso simplesmente não tem esse efeito. Mas a ideia é que é assim que devemos agir no mundo, que precisamos aplicar todo o peso dos Estados Unidos, que temos sido muito brandos, que precisamos parar de pegar leve. Então, a ideia de designar a Rússia como um estado patrocinador do terrorismo permite impor mais sanções à Rússia, impõe mais limitações nas interações com a Rússia. Isso impede uma porção de coisas. E essa é uma forma indireta de contornar ou frustrar as negociações com a Rússia para encerrar a guerra na Ucrânia, assim como questões de segurança mais amplas. Se você designar a Rússia como um estado patrocinador do terrorismo, então os Estados Unidos não poderão negociar com a Rússia sobre controle de armas. Então, como estender o tratado New START, que vai expirar em fevereiro de 2026? Bem, a maioria desses homens e mulheres no Congresso não quer ver o tratado New START prorrogado. Eles não querem ver as armas nucleares limitadas a 1.500 ogivas cada. Eles querem que seja, uma bonança, certo? E simplesmente permitir que as empresas de armamentos e a indústria nuclear voltem ao banquete de uma corrida armamentista desenfreada. Então veja, há muitos motivos aqui. Há muitas razões para isso. Há muitas mãos ocultas envolvidas nisso. Mas tudo volta a essa febre, essa mania, essa insanidade em Washington, D.C., que, veja bem, é imperial. Certamente, a ideia de que os Estados Unidos não podem permitir qualquer desafio à sua dominação, que não podem aceitar qualquer tipo de afronta ou impertinência, ou que não podem deixar de impor sua vontade, isso é imperial. Você teria visto isso em Roma há 2.000 anos. Teria visto em Londres há 150 anos. Certo? Quero dizer, parte disso é simplesmente natural, orgânico ao império. Outros aspectos são peculiares aos Estados Unidos e aqueles tipos que temos aqui no poder, como Lindsey Graham, que é um dos principais defensores desse tipo de coisa. Isso, é claro, está acontecendo junto com ou em paralelo ao desejo de Graham. E eu acho que ele tem, se não me engano, 75 copatrocinadores no Senado para impor tarifas de 500% a qualquer um que importe petróleo russo, certo? Então os indianos, os turcos, quem quer que seja, teriam tarifas de 500% aplicadas a eles. E para encerrar de vez, isso está, como frequentemente acontece, ligado a uma ação. Como vimos na semana passada, as explosões nas instalações portuárias de petróleo da Romênia e da Hungria, que vinham recebendo petróleo russo.
Tudo isso faz parte de um plano geral que eles acreditam que de alguma forma levará a Rússia ao colapso. Não se trata nem de fazer a Rússia negociar o fim da guerra. Essas pessoas não se importam com isso. Eles não se importam em ver um fim. Na verdade, eu esperaria que muitos deles quisessem ver a guerra continuar por vários motivos, seja pelos lucros da indústria de armamentos ou porque gostam da ideia de soldados russos sendo mortos. Mas o que eles acham que esse tipo de pressão vai fazer é isolar a Rússia, prejudicar sua economia e, em última instância, criar tanta pressão que o governo russo acabará colapsando. E então, você sabe, os americanos e o Ocidente finalmente terão conquistado a grande vitória na Rússia que vem tentando alcançar desde a década de 1990. Matt, o governo Trump, eles estão no poder há, o quê? Quase 10 meses agora. Os Estados Unidos, até agora, qual é a sua avaliação deles? Trump, se essa for a pergunta que eu faria ao nosso público que está assistindo agora, pode Trump trazer a paz? Você vê algum sinal de que esta administração seguiria nessa direção? Eu não sei. Quer dizer, ele adora. Donald Trump adora jogar essa estatística no ar. Acho que agora ele já está dizendo que acabou com 8 guerras. Mas sabe, quando as pessoas realmente vão verificar isso, tudo é completamente desmentido. Ele ainda afirma que resolveu a guerra no Congo, e pelo que tenho lido, o Congo está tão sangrento quanto sempre esteve. Sabe, estamos lidando com um homem que vive em sua própria realidade e com pessoas ao redor dele, e um movimento que se veem como revolucionários. Então, o mundo que eles estão criando, para pessoas assim, tem seu próprio vocabulário, seu próprio significado. Então, o que a paz significa para eles? Podemos certamente voltar e observar o que Tácito relata. Calgaco, o chefe escocês, creio que um dos caledônios daquela época, que disse sobre os romanos: eles criam um deserto e chamam isso de paz. Quero dizer, é basicamente isso que temos aqui. É certamente o que vemos no entendimento israelo-americano do que está acontecendo em Gaza. Eles destruíram Gaza. Gaza acabou, essencialmente. Quero dizer, sabe, mais de 2 milhões de pessoas ainda estão lá, mas Gaza como local físico, em termos de qualquer relação com o que já foi, desapareceu. E então eles declaram paz. Certo. Quer dizer, então, não os palestinos em Gaza, desculpe, mas os israelenses, os americanos. Então, sabe, se eles realmente querem paz ou não, esses revolucionários que estão no poder, o movimento MAGA, o movimento America First, Trump e seu gabinete, como quer que você os descreva, essa é uma boa pergunta. E você vê a maneira como Trump vacila nas coisas, como ele não tem princípios, como não está ancorado em nada. Ele é incrivelmente maleável. Quer dizer, nós falamos sobre a Ucrânia, certo? A maneira como ele vai de entrar na reunião com Putin, em Anchorage, lá em agosto, quando precisávamos de um cessar-fogo, para sair daquela reunião, sem cessar-fogo, até esta última semana. Precisamos de um cessar-fogo novamente, certo? E isso, suponho, foi o que arruinou as conversas entre ele e Putin, que estavam marcadas para acontecer na Hungria. A Hungria, claro, isso já é outra história. Podemos discutir como alguém esperava que Putin chegasse à Hungria, sobrevoando todas as nações da UE, eu não sei. Mas, novamente, essas são pessoas que vivem em sua própria realidade, certo? Então, eu não sei. Tudo isso é uma loucura que estamos tentando compreender. Estamos tentando dialogar com pessoas irracionais, pessoas que se veem como revolucionárias. Nós as chamaríamos de reacionárias que se veem como revolucionárias. Estamos tentando articular, tentar entendê-los. Estamos tentando decifrar, e isso é realmente difícil de fazer. E sabe, todos nós que estamos tentando fazer isso, todos precisamos dar um tempo a nós mesmos e aliviar a pressão se não formos perfeitos ou não acertarmos tudo exatamente. Porque nós temos, pelo menos na minha vida, nunca vimos uma administração, um governo como o que temos agora. Em termos de, bem, de sua falta de adesão a qualquer coisa além de
Você sabe, como minha amiga Karen Kiratosky disse hoje em um e-mail, ela descreveu como busca por lucro. Esses são os objetivos desta administração. Busca por lucro, compadrio e guerras baratas no exterior por recursos naturais. Isso parece ser o princípio ou o objetivo ou a base sobre a qual este governo opera. E sabe, acho que é provavelmente isso. Certo. Quer dizer, é difícil entender se eles realmente querem a paz ou não. E uma última coisa, é que sabe, essa ideia de Donald Trump querer o Prêmio Nobel da Paz, isso parece ser real. Não parece exagerado. Não parece apenas um boato inventado ou uma daquelas pequenas histórias presidenciais, como quando William H.J. Taft uma vez não conseguiu sair da banheira. Ele está levando isso muito a sério. Ele está sério. Muito sério. E isso entra no cálculo sobre o que Donald Trump fará em relação a Israel e ao Irã. Certamente, os israelenses querem que os americanos participem novamente de uma guerra com o Irã. E veja, se isso impediria ou não Donald Trump de receber o Prêmio Nobel da Paz em outubro próximo, isso é um fator real. Quero dizer, é insano que estejamos dizendo isso, que isso seja algo com o qual realmente precisamos lidar. Mas é verdade. Então, sabe, se ele realmente quer a paz, eu não sei. Acho que para esses homens e mulheres no poder, isso remete àquela citação de Dostoiévski sobre como o poder e o sangue são humilhantes, como a tirania é orgânica, como muitas vezes homens e mulheres que entram em contato com ela a acham intoxicante. E acho que é isso que temos aqui. E eu diria, só para continuar divagando, que ao olhar para a situação na Venezuela, o objetivo, como eu vejo à medida que observo mais o que está acontecendo lá, e posso estar completamente errado em algumas horas quando escurecer e os Assad lançarem uma invasão ou algo assim, mas não acho que seja o caso. Primeiro, não acho que existam forças suficientes para algo desse tipo. E segundo, acho que esse é o tipo de governo, o tipo de homens e mulheres que gostam do teatro. Eles gostam da encenação de matar pessoas em lanchas rápidas. Gostam de poder, uma vez por semana, divulgar um vídeo de outro barco sendo destruído por um míssil Hellfire ou algo do tipo. Eles gostam disso. Há um aspecto de Tom Clancy em tudo isso de que eles realmente gostam. E eu acho que é isso que eles estão buscando aqui. Mais do que uma verdadeira mudança de regime, certamente mais do que qualquer ocupação da Venezuela. Se eles conseguirem uma mudança de regime na Venezuela, então sabe, que assim seja. Deus os abençoe, certo? A Venezuela, é claro, tem sido um alvo dos neoconservadores, especialmente dos republicanos, há décadas. Tem sido uma obsessão de Marco Rubio, do secretário de Estado e do assessor de segurança nacional. E a Venezuela, claro, também possui as maiores reservas de petróleo do mundo. Então quero dizer, juntando tudo isso, nessa resposta longa, ainda se chega a um ponto, em relação a Trump, em que querer ou não a paz depende de como ele está se sentindo em determinado momento do dia. E é por isso que esta administração é tão incrivelmente perigosa. Aqui, Matt, você mencionou a situação na Venezuela. Veja o que Rand Paul disse sobre isso. Não há fentanil sendo produzido na Venezuela. Não apenas um pouco. Nenhum está sendo produzido lá. Esses são barcos de pequeno porte que, para chegar a Miami, teriam que parar e reabastecer 20 vezes. É muito provável que todos estejam indo para Trinidad e Tobago, que é uma ilha logo na costa da Venezuela. Então, há muitos motivos para se preocupar com isso, mas o principal é o princípio mais amplo. Quando é permitido matar pessoas indiscriminadamente? Quando se está em guerra. É por isso que quando declaramos guerra, isso deve ser feito pelo Congresso. Deve ser algo ponderado, deve ser debatido, e não devemos fazer isso de forma impensada. E então, quando há guerra, você mata pessoas na zona de guerra. E mesmo assim, existem regras de engajamento. Mas a interceptação de drogas sempre foi uma atividade criminal, um tipo de ação contra o crime, em que não executamos pessoas sumariamente. Nós realmente aprisionamos provas e condenamos.
Matt, o que está acontecendo com o próprio Donald Trump? Essas pessoas, Rand Paul era uma delas, estavam entre os poucos republicanos que apoiaram Trump durante o Russiagate. Temos Thomas Massie, temos Marjorie Taylor Greene. São membros do Partido Republicano que apoiaram Donald Trump. Mas neste momento eles não concordam com o que ele está fazendo. E parece que Trump se sente muito mais próximo de Lindsey Graham do que dessas pessoas. Na sua opinião, isso não é preocupante? Sim, quer dizer, não era para ser assim, certo? Digo, um princípio central do movimento MAGA de Donald Trump é a América em primeiro lugar. E certamente, pessoas como seu vice-presidente, J.D. Vance, ou sua diretora de inteligência nacional, Tulsi Gabbard, de quem não ouvimos nada nos últimos meses, me disseram que ela só apareceu em uma cerimônia de Diwali, e foi só isso, sabe? Então, há esse abandono do princípio de colocar os interesses dos Estados Unidos no topo da nossa agenda. E isso simplesmente não tem se mostrado verdadeiro. Podemos falar sobre esse resgate de 40 bilhões de dólares para a Argentina, que nem sequer tem o objetivo de fortalecer a economia argentina, certo? Quer dizer, o próprio Trump disse que tudo depende das próximas eleições. Se esse dinheiro vai ser liberado ou se haverá qualquer apoio adicional. Isso mostra que é tudo político, é clientelismo, sabe? Como disse Karen Kwiatkowski, busca de lucro, clientelismo e guerras baratas no exterior por recursos naturais. Sabe, eu adorei que ela tenha me escrito isso hoje, porque sinto que preciso citar isso em todo lugar. Acho que ela realmente acertou em cheio ao expor qual é a agenda aqui. Você vê esses casos isolados no Partido Republicano, que não abandonaram seus princípios, que não trocaram suas crenças por, sabe, um cargo confortável na administração ou apoio garantido de campanha. E é por isso que vemos tantos esforços contra Rand Paul, Thomas Massie, Marjorie Taylor Greene. Já vimos isso antes. Certamente quando George W. Bush era presidente, o pai de Rand Paul, Ron Paul, liderava os esforços contra a guerra do Iraque. Walter Jones, o falecido congressista da Carolina do Norte, a quem tenho a bênção de poder chamar de amigo, depois de mudar de posição em relação ao seu apoio inicial àquela guerra, passou a se opor a ela. E ele pagou um preço alto no Congresso, não apenas em termos de manter seu assento, mas também por nunca ter conseguido as posições de destaque que deveria ter tido, porque escolheu seguir seus princípios em vez do que era melhor para George W. Bush, John Boehner ou qualquer outra pessoa na liderança republicana. Então o que se vê com Greene, Massie e Paul é algo bastante raro. E sabe, especialmente com Paul e Massie, não conheço tão bem a Greene, esses são homens libertários. Eles pertencem a um grupo à parte dentro do Partido Republicano. De forma alguma são parte da corrente principal do GOP. Eles são tradicionalmente contra a guerra. São tradicionalmente muito defensores das liberdades civis. E então, com Paul, em seus comentários, além do que acabamos de ouvir dele falando com Piers Morgan, ele faz seu ponto. Como você pode assassinar alguém sem nem saber o nome dessa pessoa? Estamos matando pessoas nesses barcos velozes. Nem sabemos quem elas são. E ele diz que isso é incrivelmente anti-americano. Fazer algo assim, realizar um ato desses, executar alguém sem saber o nome dessa pessoa. Quero dizer, isso é o auge da falta de devido processo legal. Então, sabe, é bom que ainda tenhamos homens e mulheres como Massie, Paul e Greene. É uma pena que se veja tão poucos deles no lado do Partido Democrata. Quero dizer, há esforços dos democratas para tentar restringir o que Donald Trump está fazendo em relação a esses ataques no Caribe. E, na verdade, hoje mesmo, eles atingiram um barco no Pacífico que vinha da Colômbia. Então agora é uma guerra contra as drogas em vários oceanos. Mas veja bem, o Tim Kaine e o Rand Paul apresentaram basicamente uma resolução sobre os poderes de guerra que busca limitar a capacidade do presidente de conduzir essas operações. E isso vai seguir o mesmo caminho que todas as outras resoluções sobre poderes de guerra seguiram. E os democratas sabem disso. É tudo o que eles farão.
Então não haverá nenhum esforço real para enfraquecer isso. Nenhum esforço real para, digamos, bloquear outras ações de Trump, seja bloqueando o financiamento para esse tipo de coisa. Nada disso vai acontecer. Vai ser exatamente como vimos com a oposição em todos os outros aspectos da guerra, ou com administrações anteriores que violaram tremendamente as liberdades civis americanas. Então, acho que estamos vendo o mesmo roteiro em termos do que podemos esperar do Congresso nesse caso. A diferença é que Donald Trump está dando muito mais cor e sabor a isso, de uma forma que não tínhamos visto antes. Matthew, quando se trata de Gaza, parece que J.D. Vance e Jared Kushner estão promovendo um plano para dividir Gaza em duas partes, uma sob controle de Israel e a outra sob controle do Hamas. A reconstrução apoiada pelos Estados Unidos será limitada ao lado israelense. Isso significa que eles não vão permitir que ninguém ajude o lado controlado pelo Hamas, mesmo que a ideia seja ajudar as pessoas a reconstruírem suas casas e prédios. Como isso vai funcionar? Eles vão criar algum tipo de zona com melhor qualidade de vida para convencer as pessoas em Gaza, aquelas na parte sob controle do Hamas, a se mudarem para o outro lado. O que passa pela cabeça deles, na sua opinião? Sim, eu escrevi sobre isso há algumas semanas no meu Substack, sobre como eu esperava que esse plano de paz se parecesse, caso se mantivesse. E há uma grande incerteza sobre se ele realmente vai se sustentar. Sabe, muitos israelenses em toda a sociedade, dentro do governo, das forças armadas e da mídia, não querem ver isso avançar, incluindo, muito possivelmente, Benjamin Netanyahu. Então, tem isso, certo? Isso pode nem mesmo seguir adiante, pode desmoronar. E os israelenses por já não sei, it's impisnica com feita conveniente. Mas também há aqueles israelenses que são, eu acho, de mente mais calma ou mais racional, que ainda querem realizar a limpeza étnica, mas veem uma oportunidade de fazê-lo de uma forma que envolva os americanos e outras nações. Assim, eles compartilham parte do fardo com os israelenses, certo? Isso permitiria que os israelenses se concentrassem em anexar a Cisjordânia e o que mais quisessem fazer. A ideia é fazer Gaza parecer essencialmente com a Cisjordânia. Basicamente uma faixa de bantustões, de enclaves, onde essas cidades antes existiam. Eles são essencialmente campos de concentração. E as estradas que os dividem são estradas de apartheid que mantêm os palestinos separados. Não apenas dos israelenses, mas também, de certa forma, um passo além do que Israel conseguiu fazer na Cisjordânia após os acordos de Oslo, para mantê-los separados de outros palestinos. Como se vê na Cisjordânia, Israel fez um esforço real na última década, por meio de seus assentamentos, para fragmentar o território e limitar a interação ou comunicação entre uma área palestina e outra. É basicamente isso que eles querem fazer em Gaza também. E então você teria esses, digamos, campos de concentração, por assim dizer, construídos sobre o que antes eram grandes bairros ou cidades, divididos entre si, incapazes de realmente se conectar uns com os outros. E então, fora dessas áreas, como você estava dizendo, é onde os israelenses vão reconstruir. Até que ponto os americanos estarão envolvidos nisso? Você sabe, Jared Kushner está certamente lá por esse motivo. É por isso que ele foi trazido de volta a esses esforços por esta administração em relação a Israel e a Palestina, e presumo, provavelmente, ao Oriente Médio em geral. Mas a ideia é então desenvolvê-lo. E assim surge a questão de qual será a prioridade nessas áreas que serão reurbanizadas. Vira Trump Towers? Ou são os trailers e caravanas dos colonos que têm prioridade? Dá para imaginar até esse conflito entre israelenses e americanos mais adiante.
colonos querendo saber onde as torres, ou as Trump Towers, vão ser construídas. E você sabe, esse vai e vem. Então, essa ideia de que, como Kushner disse ontem ou anteontem, a reconstrução vai ocorrer em áreas controladas por Israel. Acho que a ideia de ver Gaza como uma mini Cisjordânia, como uma área tipo o Afeganistão, desconectada uma da outra, essencialmente campos de concentração, faz sentido tanto para os israelenses quanto para os americanos. E então, é claro, aquelas áreas onde os palestinos estão concentrados, digamos na cidade de Gaza ou em Khan Yunis, não sei se eles algum dia realmente poderão voltar para Rafah. Mas se forem mantidos em lugares como a área de Al-Mawasi, na costa perto de Rafah, dá para ver como podem ser controlados. A quantidade de comida, materiais, água, praticamente tudo que entra será regulada. Assim, da mesma forma que os israelenses, com sua ocupação de Gaza por meio de bloqueio e cerco nas últimas 2 décadas, conseguiram fazer isso em toda a faixa. Agora farão de maneira mais direcionada para impor controle sobre áreas que não ocupam diretamente, essencialmente sobre áreas ainda controladas pelo Hamas. A ideia de que os palestinos abrirão mão de sua soberania, de qualquer forma de resistência à ocupação, é infundada, é absurda. E essa ideia de o Hamas se desarmar. Agora surge toda essa discussão sobre o que é controlado por Israel, o que é controlado pelo Hamas, é simplesmente ridícula. Veja, o Hamas já declarou: não vamos nos desarmar a menos que haja um caminho para um Estado palestino. E os israelenses disseram que não há caminho para um Estado palestino. O governo, o Knesset, o exército, a mídia, em todo Israel, são completamente contrários a um Estado palestino. Então vê-se esse conflito, que simplesmente existe. Ele está aí há décadas e continuará a inspirar o desejo de limpeza étnica por parte de Israel, porque se os palestinos não se submeterem, então terão que partir. E isso nos leva de volta ao que muitos em Israel afirmam serem as 3 soluções para os palestinos. Ou fazê-los assimilar e se tornarem cidadãos de 3ª ou 4ª classe, fazê-los partir e ir para outro lugar, ou matá-los. E não vejo nenhum motivo para que isso deixe de ser a política israelense em relação à Palestina daqui para frente. Só porque Jared Kushner se associou a Larry Ellison e eles vão gastar 350 milhões de dólares para construir resorts, arranha-céus e centros de dados de IA em Gaza, como declararam que farão. Não vejo como isso muda o cálculo geral de Israel em relação à Palestina, seja em Gaza, em Jerusalém Oriental ou na Cisjordânia. Whether it be Gaza, East Jerusalem, or the West Bank. I don't know how the Arab states are feeling about. Eu não sei como os Estados Árabes estão se sentindo em relação a toda essa situação com esses planos de Jared Kushner. Porque, afinal, parece que são os Estados Árabes que têm que pagar por todos esses projetos de reconstrução. Eles vão pagar por isso. E vão pagar especificamente para reconstruir algo para Israel. Não para os habitantes de Gaza. Não para os palestinos. Eles estão pagando por algo de que Israel se beneficiaria a longo prazo. Não se trata realmente dos palestinos, nem de paz. Como estão sendo convencidos a seguir nessa direção? How are they convinced to go in that direction? Anytime I get confused about the Arab Sempre que fico confuso sobre os Estados Árabes, Nima, eu penso em quem são seus líderes e em quão corruptos eles são, certo? Quão fracos eles são, no fim das contas, e como a própria preservação é a única coisa que lhes vem à mente. Então, não vejo problema em os árabes continuarem a trair os palestinos. Quero dizer, você tem um ditador Sisi, na Europa hoje, se reunindo com líderes da União Europeia. Ele não é um representante dos palestinos. Ele nem mesmo é um representante do povo egípcio. Ele é um representante do seu regime. Então acho importante ter isso em mente. Quem são esses homens que governam esses países, que lideram esses países? Os exemplos que eles nos deram no passado são o que podemos esperar deles no futuro. E a disposição dos estados do Golfo em trabalhar com os americanos e os israelenses, acho que isso é apenas uma possibilidade. Sabe, é uma conclusão inevitável.
Saiu outro dia uma matéria no Washington Post sobre como os exércitos dos estados do Golfo estão trabalhando com os israelenses. Não indiretamente, tipo por meio de um intermediário, um americano. Quer dizer, os americanos são os que os mantêm unidos, mas eles têm participado de reuniões juntos, de sessões de planejamento juntos. Não acho que você vá ver patrulhas navais conjuntas entre Omã e Israel ou algo assim, mas há conluio, há cumplicidade com o governo israelense por parte dos líderes árabes que é insidiosa, nefasta e explícita. Está lá. E isso não vai mudar. Quer dizer, a ideia dos Estados Árabes, eu acho, é como colocar a melhor fachada possível nessa farsa. Como podemos disfarçar melhor para parecer que nos importamos com os palestinos, sem perder a capacidade de voltar ao normal, como era em 6 de outubro de 2023? Veja, todos esses são líderes que em sua maioria aderiram aos acordos de Abraão porque viram neles um bom negócio para si mesmos. E os acordos de Abraão deixaram explicitamente os palestinos, certo, entregues ao desengano. Deixaram os palestinos a um destino que alimentou, e o Hamas já disse isso, a justificativa para o ataque de 7 de outubro. Para garantir que o mundo não os tivesse esquecido, porque certamente os Estados Árabes, mais uma vez, haviam demonstrado, com os acordos de Abraão, que iriam esquecer os palestinos. E mesmo as nações que não assinaram, como a Arábia Saudita, é muito transparente. Eles foram muito transparentes. Eles tentaram fazer parecer que, nós nos importamos com os palestinos. Toda a questão ali era conseguir tecnologia nuclear, conseguir uma aliança de defesa, uma aliança militar com os americanos. Os sauditas só queriam mais dos acordos de Abraão do que estavam recebendo. Era só isso. Não tinha nada a ver com os palestinos. Então, sabe, quando olhamos para isso em termos de futuro, o que podemos esperar? Certamente, se o negócio for bom, se houver lucro, então sim. E assim, os líderes do Golfo caem nesse padrão novamente. Vou citar minha amiga Karen mais uma vez, certo? Busca de lucro, clientelismo e guerras baratas por recursos naturais. E essencialmente é possível obter pelo menos 2 desses 3 elementos, continuando a deixar os palestinos de lado. Sim, você está falando sobre o Vale do Jordão, que fica, sabe, na Cisjordânia, e que Israel vai, sabe, anexar oficialmente. E isso não é bem. Não estamos falando sobre... Parece que houve uma discussão em Israel sobre essa anexação do Vale do Jordão. E os líderes da oposição em Israel, sabe? Leaders of opposition in Israel, they voted in favor of that plan. It seems that Eles votaram a favor desse plano. Parece que não importa quem vai estar no poder em Israel, afinal, certo? Acho que não importa. O resultado seria o mesmo. Exatamente. Tô tentando lembrar agora uma ótima citação do Yair Lapid de 1 ou 2 semanas atrás que demonstrava exatamente isso. Sabe, essa ideia de que não há diferença entre aqueles que estão no poder em Israel e aqueles que têm potencial para assumir o poder em Israel no que diz respeito aos palestinos, no que diz respeito aos territórios ocupados. Não há diferença. Não há ninguém de relevância política em Israel que seja a favor de algo que se assemelhe a uma solução de 2 estados, algo que se assemelhe aos direitos dos palestinos. Certamente não a favor do direito de retorno, ou algo do tipo. Sabe, havia 2 membros do Knesset que foram expulsos quando Donald Trump esteve lá na semana passada. Um deles era um membro judeu israelense do Knesset que levantou um cartaz dizendo, reconheçam a Palestina. E sabe, Deus os abençoe. Mas ele não tem importância, nem poder. O movimento dele é bem pequeno. E mesmo quando você começa a analisar isso, percebe que muitas vezes os argumentos a favor do reconhecimento da Palestina por parte dos israelenses, a minoria, aquela minoria extrema que apoia isso, são formulados em termos de segurança nacional de Israel, do que é melhor para Israel, de que isso traria estabilidade à situação. Precisamos reconhecer a Palestina. Precisamos fazer algo a respeito da ocupação, porque isso é pesado demais para nós. É um fardo excessivo.
Isso está apenas causando problemas de segurança que poderíamos evitar se deixássemos essas pessoas em paz. Não diz absolutamente nada sobre os crimes cometidos contra elas, sobre o direito internacional, sobre o direito natural, sobre nada disso. E com muita frequência, mesmo entre os israelenses que são a favor, o número limitado que é a favor, de algum tipo de solução política para isso, percebe-se que sua justificativa é interesseira e não está de acordo com nada que faça referência aos direitos dos palestinos, ao direito internacional, ao direito natural e assim por diante. Matt, você acha que, no caso da Rússia, a reunião foi de alguma forma... Bem, parece que eles estavam falando sobre a reunião entre Lavrov e Rubio, que depois decidiram substituir por uma ligação telefônica antes do encontro. Parece que a principal questão ainda é o cessar-fogo. Eles querem um cessar-fogo na Ucrânia, o que não é o que a Rússia quer. E até que ponto a Europa pode ir com a questão dos ativos russos na União Europeia para forçar a situação? Para pressionar a Rússia? Acho que amanhã, quinta-feira, se não me engano, é quando eles vão votar se vão ou não confiscar os ativos russos para pagar aqueles 165 bilhões de dólares. Não me lembro se são 165 bilhões de dólares ou euros, mas é um empréstimo enorme para os ucranianos. Sabe, a loucura disso tudo, Nima, acho que talvez tenhamos falado sobre isso 1 ou 2 semanas atrás, mas só para reforçar, o comissário europeu, não lembro o nome dele agora, aquele responsável pelo orçamento da Comissão Europeia, disse que a União Europeia não precisa registrar esse empréstimo de 165 bilhões em seus livros, porque ele será pago pelos russos em reparações quando a guerra acabar. Quer dizer, é uma loucura, uma doença, uma insanidade, em que até o pessoal do orçamento está dizendo, eventualmente vamos vencer a guerra e os russos vão pagar as reparações. Então não precisamos fazer uma contabilidade jurídica boa e sólida agora, certo? Quero dizer, esse é o tipo de mania que está se espalhando pela Europa neste momento, vindo de cima para baixo. Certamente não está sendo impulsionada pelo povo, como podemos ver nas pesquisas de opinião pública. Mas essa ideia de que, de alguma forma, eles vão pegar esse dinheiro de ativos russos congelados em violação ao direito internacional. Veja, os bancos são contra isso. Não parece haver nada de bom que possa resultar disso, seja pelo precedente que estabelece ou pelo fato de que os russos já disseram que vão retaliar. Os europeus afirmam ter 300 bilhões de dólares em ativos russos. E os russos dizem, nós temos cerca de 300 bilhões de dólares em ativos europeus que estão congelados sob nosso controle. E nós vamos seguir com isso então. Quero dizer, a idiotice aqui, a loucura de escalar a situação desse jeito, para onde eles acham que isso vai levar? O Ocidente tem sido superado pela Rússia há 3 anos e meio. O que foi declarado há 3 anos e meio como uma guerra que seria decidida pelas fábricas, usinas e refinarias do Ocidente contra a Rússia se mostrou um fracasso. Foi perdido. Olhe para a escala e o alcance da capacidade de manufatura russa em termos de apoio ao seu exército na Ucrânia em comparação com o que o Ocidente conseguiu fazer pela Ucrânia. É 2, 3, 4 vezes maior. Talvez até mais, dependendo do que se analise. Veja os avanços em tecnologia. Veja o desempenho geral de seus exércitos. Está claro que os generais russos derrotaram os generais americanos. Como sabemos, os generais americanos têm controlado o exército ucraniano a partir de postos de comando na Alemanha durante toda esta guerra. As decisões estratégicas tomadas pelo exército ucraniano são, na verdade, feitas pelos generais americanos. Os generais americanos enfrentaram os generais russos nesta guerra e perderam. Quero dizer, em vez de reconhecer essa realidade e encontrar uma forma de sair dela, encontrar uma saída que talvez inclua alguma preservação de imagem, eu certamente entendo porque os europeus e americanos gostariam de salvar as aparências. Sou totalmente a favor disso, se isso significar o fim da guerra.
Mas eles escolheram continuar esta guerra de uma forma que torna qualquer desfecho pior do que o que poderiam ter alcançado por meio de uma negociação. Então, a loucura aqui, acho que todo esse negócio de pegar empréstimos, roubando dos ativos russos, sabe, é apenas parte integrante de todos os aspectos dessa guerra. De novo, a insanidade disso, a falsa esperança disso, os aspectos legais disso. E acho que quando chegamos a essa questão sobre as conversas Rubio-Lavrov terem sido canceladas, a realidade é simplesmente que, como você disse, Nima, não há motivo para discutir nada. Não avançamos desde Anchorage, sabe? E talvez os russos se sintam um pouco traídos porque Donald Trump deixou as conversas de Anchorage, dizendo que sim, precisamos de um plano de paz de longo prazo, não apenas de um cessar-fogo. E então ele vira e faz isso também, sabe? Nós mencionamos isso brevemente antes, mas coisas como explodir refinarias em países aliados, Romênia e Hungria, membros da UE, membros da OTAN, quando você explode as refinarias deles, e essas são instalações que processavam petróleo russo, então não foram os russos que fizeram isso. Por que eles fariam isso? Sabe, a mesma coisa com o Nord Stream. O que o seu adversário deve pensar disso? Como eles devem seguir em frente com você se você está explodindo as instalações dos seus próprios aliados? Quero dizer, não tenho certeza sobre o momento disso, se isso poderia ter influenciado ou não a decisão do lado russo. Mas certamente, se eu estivesse do lado russo, sabe, eu me perguntaria, você realmente quer negociar com esses malucos? Veja, nós temos a vantagem na Ucrânia. Tá indo devagar, mas tá indo com segurança. Todas as métricas apontam para um eventual colapso ucraniano. Em 1 ou 2 anos, talvez em 3 anos, eu sou muito mais conservador do que algumas outras pessoas. Acho que os ucranianos podem resistir por mais 2 ou 3 anos, especialmente com o apoio ocidental mantendo esse balão inflado, certo? Contanto que os ucranianos consigam resolver seus problemas de mão de obra. Então, como você ouviu esses maníacos, esses falcões aqui nos Estados Unidos, dizerem, como Lindsey Graham, comecem a recrutar seus jovens de 18 anos, porque as pessoas não sabem que os ucranianos não recrutam entre 18 e 25 anos. O recrutamento começa aos 26. Então é algo muito diferente de tudo com que a maioria das pessoas está acostumada. Mas veja, a ideia é, será possível trazer essa meia geração de jovens para a guerra? Isso manterá o esforço em andamento. Isso aumentará seus números. Isso lhe dará os 30 mil homens de que você precisa cada mês para evitar que o exército entre em colapso. E além disso, se continuarmos garantindo a entrada de dinheiro, se olharmos, por exemplo, o que aconteceu no Afeganistão ou no Vietnã, o que provoca o colapso do governo afegão ou do governo vietnamita? É o corte de financiamento, ou até mesmo o medo desse corte, que inicia o colapso desses governos, o colapso de seus sistemas de segurança, de seus exércitos. Certo. Enquanto você garantir que continuará fornecendo dinheiro a eles, esse medo de colapso não existirá. Não haverá um pânico que leve o governo e a economia a desmoronarem e então os refugiados a fugirem. Então é possível entender como, na visão deles, em Bruxelas, Londres, Paris, Berlim e Washington, D.C., há um caminho a seguir aqui. Então, você fica torcendo para que a economia russa acabe entrando em colapso, porque ela está sob uma pressão muito grande com essa guerra. Há muitas coisas que se pode observar em relação à Rússia, suas condições econômicas, como a relação dívida ou a PIB, que são muito favoráveis aos russos. Mas a guerra impõe uma grande pressão sobre a economia, especialmente sobre a economia política do país, sobretudo uma guerra externa. Você sabe, e eu sei que as pessoas vão dizer que a guerra na Ucrânia não é uma guerra externa, etc, etc. Mas os próprios russos estão lutando com a OTAN. Então, essa é uma guerra externa. Sabe o que quero dizer? Então veja, esse é o tipo de confusão, e novamente de mania,
por falta de um termo melhor, que infesta a mente daqueles em Washington, Berlim, Bruxelas, Londres e por aí vai. Isso faz com que eles acreditem que essa guerra é, em última instância, vencível. E então você olha para esse empréstimo, e se mantiver essa perspectiva em mente, pode ver como esse empréstimo para a Ucrânia faz um enorme sentido. Mesmo que de fora as pessoas digam, isso não faz sentido, isso é desastroso, isso vai causar mais problemas e vai levar a quê? Mas é a mesma coisa. Quer dizer, são os mesmos homens e mulheres, pelo menos do lado americano, que, como já falamos antes sobre suas políticas internas e sua guerra contra os narcoterroristas, se veem como revolucionários, certo? Então eles não apertam um botão em algum momento do dia e dizem, agora vou entrar no modo de política externa, certo? Então um cara como Hegseth, quando defende que o próximo campo de batalha dos Estados Unidos sejam as cidades americanas, não é como se ele tivesse um interruptor e dissesse, ok, agora é hora de ativar minha perspectiva internacional e vou ver o mundo de uma forma muito mais racional e lúcida. Não, não é assim. E sabe, é isso que estamos testemunhando e que seremos obrigados a testemunhar por muitos e muitos anos ainda. Acho que Donald Trump não está sendo honesto na forma como fala sobre a Índia, porque é preciso deixar algo claro. A Índia, todos os dias, afirma que não vai abrir mão do petróleo russo. Eles o querem, precisam do petróleo e do gás russos. É por isso que estão comprando, por causa da sua segurança, da sua situação, das suas prioridades, que são o povo indiano e a indústria indiana. E aqui está o que Donald Trump disse, seu comentário mais recente sobre a Índia. Bem, então eles vão continuar pagando muitas tarifas. Se eles disseram isso, mas eu não acredito que tenham dito. Não, eu conversei com o primeiro-ministro Modi da Índia e ele disse que não vai entrar nesse negócio do petróleo russo. Mas por que a Índia diria que não vai fazer isso? Eu não sei. Mas se eles quiserem dizer isso, Kenny, então vão continuar pagando tarifas enormes. E eles não querem fazer isso. Como é que você inventa essas coisas, sabe? Sim, quer dizer, ele faz isso. Faz mesmo. Sabe, lá vamos nós de novo, tentando descobrir o que este país vai fazer sob a liderança dele. E é realmente uma tarefa inútil. Não que devêssemos simplesmente desistir. Sabe, é como naquele trecho do William Shatner em Airplane 2. Desliga tudo. Mas essa ideia de que devemos tentar entender o que os Estados Unidos vão fazer quando o homem que os lidera simplesmente inventa as coisas. E então, se você está do outro lado, Edward Sinley, to add to it. Isso teria acontecido no início de 2024. Vladimir Putin disse que preferia ver Joe Biden continuar como presidente em vez de Donald Trump voltar, porque, segundo relatos, Putin disse que era porque Biden era previsível. Sabe? Quero dizer, e isso é verdade. É verdade. Quero dizer, certo? Você podia olhar para o Biden e entender o que ele ia fazer em relação a Israel, o que ele ia fazer em relação à Ucrânia, como ele ia agir em relação à China, certo? Quero dizer, de todas as formas, ele é destrutivo, arruinador e contraproducente. Mas o que entendi onde vem, certo? Quer dizer, mas com esse homem no poder, e aqueles ao redor dele que não são nada além de, você sabe, ele está cercado de bajuladores, ou de vigaristas e criminosos, ou de pessoas que tiveram sucesso na vida, porque aprenderam a navegar em um ecossistema político, econômico e midiático corrupto nos Estados Unidos. Então, ele está cercado de pessoas que são exatamente como ele. Não é como se ele tivesse um secretário de guerra, ou um secretário do tesouro, ou um secretário de Estado, ou de segurança interna, ou seja lá quem for, preocupado com o fato de o presidente simplesmente inventar coisas. Não, eles estão bem com isso, porque eles também inventam coisas. Eles simplesmente seguem o jogo.
Você acha que Kristi Noem é um bastião de sanidade que usa argumentos racionais e lógica para decidir o que vai fazer em seguida? Sabe, quero dizer, não. Quero dizer então novamente, isso volta à ideia de quem está no poder e de que não se pode confiar que suas decisões sejam racionais. Também é preciso interpretar suas decisões como vindas de seus instintos mais primitivos. Então, novamente, aquela citação de Dostoiévski sobre sangue e poder, como isso embriaga, como a tirania é orgânica e simplesmente cresce, e como uma vez que alguém prova disso, é muito difícil voltar atrás. E dá para ver como eles acreditam que seu sucesso depende de outros como eles. Então, aqui nos Estados Unidos, eles estão recrutando agentes do ICE para ir e aterrorizar não apenas migrantes sem autorização, mas também residentes legais e cidadãos americanos. Centenas de cidadãos americanos foram detidos, espancados e humilhados por agentes do ICE nos últimos meses. Centenas. E eles vão conseguir mais agentes do ICE. Vão expandir isso. Temos sorte aqui, onde estou na Carolina do Norte. Eles ainda não apareceram porque o programa não foi ampliado. Eles não têm pessoal suficiente para expandi-lo. Mas daqui a um ano, aposto com toda certeza que eles estarão aqui. E a ideia por trás dos Trumps, dos Hollies, das Noems, da liderança, é que em seu fervor revolucionário, eles encontrarão espíritos afins. Então, seja com os capangas e brutamontes do ICE de Noem, seja com o desejo de Hawley de ter um exército branco, patriarcal e cristão nacionalista, eles acreditam que podem alcançar isso. Matt, quando você compara a Europa com Israel hoje, eu diria que o principal apoiador de Israel é o governo dos Estados Unidos. Todos os outros países, de alguma forma, têm medo dos Estados Unidos, ou têm muito a ganhar com eles. É por isso que apoiam Israel. Eles querem negociar, conversar com Israel, ou ter uma relação melhor com Israel. Você acha que a Europa está indo nessa direção, tornando-se totalmente dependente dos Estados Unidos, sem manter laços com o Oriente, com a Rússia, com a China? Isso é importante para o futuro da Europa. Mas eles não veem essa necessidade dentro da liderança de que estou falando. Certo, certo. Quero dizer, os líderes atuais na Europa, todos eles eu ouvi. Quem foi mesmo? Talvez tenha sido Alexander Macoras, que eu ouvi dizer que se somássemos os índices de aprovação pública de Merkel, de Scholz, de Macron, talvez de mais alguns, ainda assim não chegariam aos números de aprovação de Vladimir Putin. E isso mostra a forma como a Rússia tem se conduzido nas últimas décadas em comparação com a Europa. Então, com o colapso no fim da Guerra Fria, essa nova ordem mundial, surgiu uma oportunidade, uma escolha que os países podiam fazer. Se permaneceriam sob a tutela, continuariam vassalos do Império Americano, ou seguiriam seu próprio caminho. E os russos, como se sabe, seguiram seu próprio caminho. Não porque não tenha havido um esforço dos americanos para torná-los vassalos, e não porque não houvesse russos que quisessem isso, mas porque, em última instância, foi assim que o poder se configurou na Rússia. E eu diria que a realidade dos anos 1990 foi tão cruel e tão claramente compreendida, que a crueldade a qual os russos foram expostos veio do lucro obtido pelos Estados Unidos às suas custas. Certo. Quero dizer, os europeus, porém, eles escolheram permanecer vassalos. Há líderes na Europa hoje que veem a manutenção do status quo como a coisa mais importante. Então, quando você olha para as pessoas no poder, Meloni, Macron, Starmer, Scholz, von der Leyen, você vê homens e mulheres que são sábios escandinavos. Acabei de ver alguns escandinavos falando na grande convenção do Exército dos Estados Unidos. Desculpe, na grande convenção do Exército Americano que está acontecendo agora. E vi alguns dos escandinavos discursando lá, e eles soam como os mais fervorosos promotores do imperialismo americano que você poderia terceirizar. Então, sabe, eles querem manter o status quo, porque acreditam que o que tem é melhor do que qualquer outra coisa.
Eles não veem nenhuma perspectiva de operar sem os Estados Unidos que os mantenha tão seguros quanto estão agora, em seu próprio poder e em seus próprios privilégios. Não estou falando de seus povos, suas sociedades ou seus países, mas deles mesmos, seus partidos políticos. Eles estão na melhor posição possível, permanecendo como vassalos da América, em vez de seguirem por conta própria. E certamente houve uma oportunidade para que eles fizessem isso. Acredito que ainda exista uma oportunidade, embora ela esteja se fechando rapidamente. Nos últimos anos, os europeus poderiam ter dito não. E à medida que o mundo multipolar em que vivemos agora toma forma, criando suas próprias esferas, há uma presença americana, uma presença chinesa, uma presença russa e talvez em breve uma indiana. Sabe, dá para imaginar outros países tendo papéis importantes. Os europeus poderiam ter sido uma potência própria nesse mundo multipolar. Já falamos sobre isso antes. Depois que a Guerra Fria terminou, se os europeus tivessem seguido seu próprio caminho, a Europa poderia ser o centro da tecnologia, poderia ser um centro de educação, poderia ser o que o mundo buscaria como exemplo de uma sociedade esclarecida, por assim dizer. Mas eles escolheram não fazer isso. Escolheram seguir junto com o Império Americano, acompanhar as guerras do Império, acompanhar as políticas do Império, acompanhar as políticas neoliberais do Império, e assim por diante. E assim, aqui estamos com líderes impopulares na Europa que estão negligenciando suas populações porque veem seu próprio interesse em continuar a seguir as políticas que causaram grande dano e empobrecimento ao seu povo. Mas essa é a melhor maneira de permanecerem no poder, então continuam fazendo isso. Como uma extensão disso, essa guerra na Ucrânia é onde eles fincaram sua bandeira. Isso se tornou sua identidade. Que identidade tem Starmer, Macron, Merkel ou von der Leyen, além de estou enfrentando os russos, certo? Realmente não há mais nada. Assim, à medida que os Estados Unidos continuam a se isolar, ou fazem tudo o que podem para empurrar outras nações a buscar alternativas à dominação americana, os europeus continuam ao lado deles. Então, eventualmente, você terá um bloco americano-europeu muito claro, por assim dizer, que estará, de uma forma ou de outra, em confronto com outras partes do mundo. É interessante ver os japoneses empossando hoje seu primeiro-ministro, que é extremamente belicista. Anthony Albanese, o primeiro-ministro australiano, esteve nos Estados Unidos esta semana, assinando um acordo de dezenas de bilhões de dólares para submarinos nucleares. Assinado durante o governo Biden e reafirmado neste governo Trump. Assim, vemos nações como essa reafirmando seu compromisso com o Império Americano, quando o mais inteligente para elas seria ou seguir seu próprio caminho ou encontrar algum tipo de alternativa ao império da qual possam fazer parte. Thank you so much, Matt. Sim, muito obrigado, Matt, por estar conosco hoje. Um grande prazer, como sempre. Acho que a situação da Europa é algo sobre o qual vamos falar mais com o passar do tempo, porque, com a situação na Rússia, de certa forma a Europa está comandando o jogo na Ucrânia. A Europa está comandando o jogo. Acho que houve uma certa troca entre os americanos e os europeus nessa questão. Essa ideia de que, veja, se vocês nos apoiarem na Ucrânia, nós apoiaremos vocês em relação ao Irã. Trita Parsi, do Instituto Quincy, escreveu bastante sobre isso e acho que ele está absolutamente certo. Porque os alemães, os franceses e os britânicos, o E3, como são chamados, foram tão duros com o Irã dessa forma, perseguindo com tanta determinação as sanções de retorno automático contra os iranianos, é em troca do apoio americano à Ucrânia, certo? Então há isso. E além disso, o que não podemos esquecer é a União Europeia, Ursula von der Leyen e Kaja Kallas. E você vê essas mulheres, quando falam sobre armar suas nações, quando falam sobre um exército da União Europeia, quando falam sobre guerra, você vê um brilho nos olhos delas. E assim,
Há esses megalomaníacos em posições por toda parte que veem o militarismo e a guerra como seu caminho para manter o poder, ou no caso de von der Leyen, Kallas e outros na UE, como uma forma de criar poder. Von der Leyen, não acho que ela fique acordada à noite pensando em possivelmente ser a primeira comandante em chefe do exército da União Europeia. Aquele que vem sendo sonhado há décadas, sabe? Então é isso. Sim, Scott. Certo, obrigado, Nima. Thank you so much, Matt. Great pleasure. Muito obrigado, Matt. É um grande prazer.